segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Amém? Senhor, fale conosco, a tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa, é transformadora. Queremos ouvir, ó Deus, a tua palavra. Fale conosco. A tua palavra, Senhor, continua sendo o martelo que esmiuça a penha. Se porventura há algo ainda embrutecido, endurecido em nós, ó Deus, eis a oportunidade que o Senhor mais uma vez, ó Deus, tem, ó Deus, de nos quebrantar para a glória do teu santo nome. Queremos crescer, ó Deus, em intimidade contigo, ó Deus, mas sabemos que, ó Deus, não tem como crescer de maneira imatura, ó Deus, nós precisamos crescer com maturidade, precisamos, Senhor, entender o propósito do Senhor para nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, fale conosco, o nosso coração deseja ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, essa é mais uma das epístolas gerais das Escrituras. Esse nome, epístola geral, normalmente a gente não entende, mas só para a gente ter uma ideia, quando um apóstolo escrevia uma carta, normalmente ele endereçava a um indivíduo, né? Por exemplo, carta de Paulo a Filemon, carta de Paulo a Timóteo. Então, essa carta, a princípio, ela foi endereçada a um indivíduo. Também há aquelas cartas que foram endereçadas a igrejas. Carta de Paulo a Coríntios, carta de Paulo a Filipos. Então, as igrejas recebiam também essas cartas. É palavra de Deus do mesmo jeito. A única diferença é que entender o destinatário inicial vai nos fazer entender o ensino que está contido na carta. Entender a quem se endereça a carta pode nos dar um norte do contexto histórico, daquilo que estava acontecendo no momento em que o Espírito Santo inspirou alguém para enviar aquela determinada carta. E há também as epístolas, né? Ou seja, as cartas gerais, que são aquelas que, por exemplo, quando você vê Tiago não escreveu para ele mesmo. Então, a epístola de Tiago. Por quê? Porque não foi endereçada a um indivíduo, não foi endereçada a uma igreja especificamente. É uma carta que passou por todas as igrejas do primeiro século. Então, Pedro, ele escreve a sua primeira carta, agora ele está escrevendo a sua segunda carta. Há uma questão complexa em 2 Pedro. Há, inclusive, pessoas que evitam de pregar em 2 Pedro, porque é uma epístola que não foi totalmente aceita inicialmente, né, pelos cristãos, por aqueles que tinham o conhecimento, porque houveram algumas divergências, né, no sentido de era muito diferente do estilo da segunda carta. O fato é, meus irmãos, que nós temos evidências, e a gente vai ver isso durante a exposição dessa epístola. Há evidências concretas dentro da própria carta, dentro da própria epístola, de que foi o apóstolo Pedro que escreveu essa carta. Algumas questões de maneira assim objetiva também. Eu não vou, a princípio, explicar tudo o que a carta diz, até porque a gente vai fazer uma exposição paulatina. Mas, a título de introdução, a gente precisa entender qual é o propósito, o que é que Pedro quer com essa epístola. O tema central dessa epístola é encorajamento durante os tempos de perseguição. Ou seja, assim como Hebreus é uma epístola geral, que também foi escrita para que os cristãos que estavam sendo perseguidos, expoliados, ou seja, perdendo os seus bens, perdendo tudo aquilo que adquiriram,
por causa da perseguição, por causa do nome de Cristo eles estavam sofrendo. Assim também Pedro escreve essa epístola para crentes que estão sofrendo em meio à perseguição. E é interessante, irmãos, que muitos textos do Novo Testamento têm relação com isso, com perseguição. Por quê, pastor? Por que de vez em quando eu estou vendo no Novo Testamento falar de perseguição? Porque esse sempre foi o contexto da igreja. Alguém aqui pode me dizer um período da história da igreja em que a igreja não tenha sido perseguida? Alguém vai dizer assim, no século IV lá, né, quando Constantino e Companhia Limitada editaram lá o Édito de tolerância, né, para tolerar aqueles que estavam servindo a Cristo e tal. Irmãos, pode olhar que até quando acontece algo nesse sentido, é uma perseguição, é uma estratégia do diabo para que a igreja ela seja perseguida de maneira indireta. Porque todas as vezes que a igreja decide se aliar, se juntar ao Estado, sempre dá problema. Então é uma forma de perseguição, se você for pensar. Ou seja, o inimigo cria uma situação para que a igreja se alie, se aliance com o Estado. E aí o que é que vai acontecer? A igreja perde a sua característica profética. Quando a igreja, irmãos, fica muito envolvida com a questão política, com a questão do Estado, com a questão do governo, a igreja ela perde a sua capacidade profética. Ou seja, nós não podemos, irmãos, eu uso uma expressão que talvez seja chocante e forte, o profeta não pode sentar no colo do rei. O profeta ele não pode advogar um lado. Porque no dia que o lado dele não estiver bem na fita, ele vai fazer o diabo a quatro com a Bíblia para tentar justificar os seus erros. Então é por isso que em tempos de perseguição, em tempos de dificuldade, Pedro ele não vai se posicionar, por exemplo, contra a política, contra um determinado imperador. Ele vai dizer, olha, a igreja precisa cumprir a sua missão. É uma epístola, irmãos, bem curta, né? Porque só são 3 capítulos, apenas 61 versículos, de modo que você lê 2 Pedro aí 2, 3 vezes na semana brincando, né? Ou até mais, se você quiser você lê uma vez ao dia até, porque é uma epístola bem curta. Porém, é um dos textos da Bíblia que mais nos motivam a ter cuidado, por exemplo, com os falsos mestres, a ter cuidado com determinados ensinamentos pervertidos. Inclusive, 2 Pedro e Judas têm uma característica apologética muito forte. O que é isso? A defesa da fé, defender a fé. Você quer crescer nessa questão de saber defender aquilo que você acredita? Está aí 2 epístolas que você precisa ler constantemente, 2 Pedro e a epístola de Judas. Também, meus irmãos, nós podemos perceber nessa epístola algumas ênfases que a gente vai ver aqui ao longo das ministrações. Primeiro, que o apóstolo Pedro, ele faz uma lista. Eu vou citar aqui os versículos, se você quiser ir folheando rapidinho, você vai ver o que eu estou dizendo. Ele faz uma lista de ensinamentos pervertidos. Por exemplo, no capítulo 2, no versículo 1, ele vai falar que um dos ensinamentos pervertidos era que eles renegavam Jesus Cristo e seu evangelho. Os falsos mestres renegam a Jesus. Quando você for em qualquer culto em que Jesus não for o centro, pode ter certeza que esse culto não está sendo prestado para Deus. Então eles renegam a Jesus. Jesus é segundo plano. A mensagem da cruz é segundo plano. Então vai se falar de tudo, menos de Cristo, menos dos seus ensinamentos. O segundo ensinamento é que eles repudiam a conduta cristã. O capítulo 2, versículo 2, a palavra aí diz assim: e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Os falsos mestres, eles têm uma conduta que é reprovável.
então eles vão reprovar a conduta que é a certa, que é a conduta cristã. Você quer saber se um homem de fato está pregando a verdade? Observe o modo que ele vive. Se ele é um libertino, se tudo pode, se tudo é lícito, se tudo convém, não é que não tem freio para absolutamente nada, você está diante, possivelmente, não é só esse indicador, você está diante, possivelmente, de um falso mestre. O verso 10 do capítulo 2 vai dizer que eles desprezam a autoridade. O versículo 10 também do capítulo 2 vai dizer que eles difamam as autoridades. Eles desprezam, eles difamam. O capítulo 2, verso 13 e 14 vai dizer que eles são imorais. O capítulo 2, verso 19 vai dizer que os falsos mestres, eles falam de liberdade, mas eles são escravos da depravação. Olha o que diz aí, capítulo 2, verso 19. O versículo 19 diz assim: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Se é a corrupção que está me vencendo o tempo todo, a Bíblia está dizendo, eu me tornei escravo dela. Se o pecado me vence dia sim, dia não, dia sim, dia não, eu posso estar simplesmente sendo escravo do pecado. Quando, na verdade, foi para a liberdade que nós somos chamados, amém, irmãos? E a quem servimos, que de fato nós podemos chamar de Senhor. O capítulo 3, verso 4, vai dizer que eles ridicularizam a doutrina de Cristo. Olha o que diz aí, capítulo 3, verso 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Irmãos, isso é dentro da igreja. Isso é dentro da igreja. Pedro não está falando de um pecado que está acontecendo na rua. Pedro não está falando de um pecado que está acontecendo na sinagoga dos judeus. Ele está falando de um pecado que está acontecendo dentro da igreja. Onde é que está a sua vinda? Tem gente que faz até zombaria disso, com relação ao tempo da vinda de Jesus Cristo. Mas tão certo como os irmãos me veem, e eu vejo os irmãos, o Senhor da igreja voltará para buscar a sua igreja. O capítulo 3, do verso 5 ao 7, vai dizer que eles rejeitam o juízo final. Também há um peso escatológico nessa segunda epístola, e a gente vai ver um pouco sobre isso. O capítulo 3, verso 16, vai dizer que os falsos mestres distorcem os ensinamentos das epístolas de Paulo. Quando você tenta desconstruir ensinamentos profundos que foram dados pelo próprio Cristo, porque nenhuma escritura é de produção da mente humana, da vontade humana, é isso que a Bíblia diz. Eles vivem em pecado, foi o que eu falei, olhe para a vida. Quando você vê aí o capítulo 3, o versículo 16, olha o que diz. A conduta, irmãos, o texto diz assim, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a sua própria destruição, para a própria destruição deles. Não é? Então, a conduta desses homens, por que eu não quero guardar a palavra de Deus? Porque a sua conduta é reprovável, ou seja, eles vivem na prática do pecado. Outro foco temático da epístola, e aqui é uma introdução, depois a gente vai voltar mais detalhadamente nesses pontos. Outro foco temático é sobre a vinda, a segunda vinda de Jesus. Abra aí no capítulo 3, no verso 7 e 8. Olha que coisa maravilhosa, Pedro vai falar. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Verso 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O versículo 10 e o versículo 12.
Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se disparão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão, esperando. Aí ele vai dizer no verso 13, nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra. Então essa ênfase da epístola de falar da vinda de Jesus. Você já reparou que quando as coisas precisam de pressa, você aprende mais rápido? Você aprende mais rápido. Eu só tenho 2 dias para aprender isso aqui, senão eu perco o emprego. Meu amigo. O cara não vai nem dormir. Irmãos, nós já éramos para ser mestre em muito assunto da Bíblia. Mas sabe por que é que nós não somos? Porque no fundo, a gente acha que Jesus não vai voltar tão cedo, então dá tempo. Vou continuar assistindo minhas novelas, vou continuar lendo os livros, as porcarias que eu leio, vou continuar chutando do jeito que eu estou chutando, vou continuar gastando 2, 3 horas em redes sociais, vou continuar vivendo desse jeito. Afinal de contas, ele não está às portas. É terrível porque quando um crente é perguntado, você sabe tal coisa da Bíblia? Não é onde está tal versículo não, que eu não gosto nem desse negócio, né? Eu não acho que não é o mais importante você saber onde está escrito. É você entender o que está escrito e aplicar o que está escrito. Mas quando você pergunta para um crente que já tem 20, 30 anos de crente, 10 anos de crente, você entende o que tal texto quer dizer? Não. E o pior é quando ainda disser assim, eu nunca ouvi falar. Aí o camarada que passou 8, 10 anos, 20 anos ensinando, ele já está lá na Conchinchina, e aí a orelha dele arde lá. Porque vai dizer assim, nunca ouvi falar. Mas não é que nunca ouviu falar, é porque não é importante. Afinal de contas, Jesus não está às portas. Eu não preciso me preocupar. Então Pedro vai dizer, vocês querem crescer, vocês querem amadurecer, passem a acreditar mais que o Salvador, a qualquer momento, está às portas. A qualquer momento, o ressoar da trombeta vai acontecer. Outra ênfase que Pedro vai dar, a supremacia da palavra de Deus. A gente vai ver isso aqui. Outra questão que ele vai enfatizar, o conhecimento de Deus. Isso está no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. Nos 3 capítulos ele vai usar essa expressão. Eu queria fazer esse teste aí com os irmãos. Se você daqui para amanhã ou daqui para sexta-feira, você pegar a sua Bíblia. Eu sei que tem gente que não gosta de riscar a Bíblia, mas se você não tem essa besteira, né? Você marque quantas vezes aparece a expressão conhecimento em 2 Pedro. Uma carta tão pequena. Irmão, não tem como ter intimidade com Deus um povo que não quer conhecer Deus, um povo que não quer ler Bíblia, um povo que não tem prazer nas Escrituras. Pastor, eu quero ter mais intimidade com Deus, mas já está acabando fevereiro e não leu nada ainda da Bíblia. Você vai ter intimidade nem com você mesmo, que dirás com Deus. A intimidade com Deus vem por meio do conhecimento de Deus. Deus se revela, irmãos, e constrói uma intimidade conosco na medida que nós o conhecemos. Se você não conhece Deus, você não vai saber discernir nem a voz de Deus. Então é necessário conhecimento de Deus para ter intimidade com Deus. O segundo foco temático de Pedro é Jesus como Salvador. Na primeira epístola, lembra que eu falei muito sobre salvação? Salvação, como é que vivem os salvos. A primeira epístola, Pedro, ele enfatiza muito isso. Mas aqui, ele não vai falar sobre os salvos, ele vai exaltar a Jesus como o Salvador. Mas aí agora vamos aqui entender esses 2 primeiros versículos. O versículo 1 é a apresentação de Pedro. Olha como Pedro está mais maduro. Quem é que lembra, se quiser pescar eu deixo, quem é que lembra como é que Pedro começa a primeira epístola? Tem 2 coisas que Pedro não fala na primeira epístola, que ele fala aqui. Como é que começa aí o versículo 1 de 1 Pedro?
Pedro, apóstolo de Jesus. Agora, olha como ele começa a segunda. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Tem três coisas, né? Tem três coisas que ele não menciona na primeira. Isso fala de maturidade. A teologia, irmãos, não pode ser uma coisa engessada. O conhecimento de Deus precisa ser uma constante. A Bíblia diz o quê? Mas antes cresçamos, é Pedro que vai dizer isso, cresçamos na graça e no conhecimento. A igreja precisa dessas duas coisas, a gente vai falar isso mais para frente. Graça, isso fala do carisma do Espírito, isso fala da presença do Espírito. Por muito tempo, irmãos, nós usamos o argumento de sermos uma igreja tradicional. E somos, graças a Deus. Temos uma história, temos sustentação doutrinária, amém. Mas muito tempo isso foi usado, sabe para quê? Para deixar o Espírito Santo do lado de fora. Qualquer coisinha diferente do culto, os controladores do Espírito já vinham dizer, isso daí não pode. Desse jeito não. E quanta gente foi disciplinada, quanta gente foi expulsa de igreja congregacional. Eu não vou falar dos batistas, eu não vou falar dos assembleanos, eu não vou falar dos outros. Vamos falar da gente. Quantas pessoas perderam? A própria igreja congregacional se dividiu na década de 60 e até hoje existem dois grupos fortes, né? Os maiores grupos congregacionais do Brasil, que é a Aliança das Igrejas Congregacionais, que é a ala renovada. Você sabia que tem uma ala renovada nos congregacionais? É a Aliança de Igrejas. Que por causa da renovação carismática, por causa dos dons, do questionamento do Espírito Santo, da teologia do Espírito Santo, mas, meus irmãos, isso é desculpa. Desculpa de gente que não quer orar, gente que não quer buscar a Deus, não quer se consagrar ao Senhor, para realmente receber essa renovação, não no sentido de movimento, mas o renovo mesmo do nosso entendimento, de entender quem é Deus, de entender a sua palavra, de entender o que é que Ele está fazendo no mundo. Pedro, ele evoluiu, se é que a gente pode usar essa palavra. A verdade de Deus é uma só, irmãos. Eu não estou dizendo que a verdade mudou, mas a gente precisa entender os processos de Deus. Pedro agora já está mais maduro, já está em tempo de também deixar o tabernáculo, ele vai usar essa expressão, parecido com o que Paulo falou, mas agora ele se apresenta como Simão Pedro. Ele lembra das suas origens, ele lembra daquele judeuzinho que estava lá com a sua redinha, e que o Salvador olhou para ele fixamente e disse, olha, a partir de agora você vai ser pescador de homens. Largue a rede, deixe as redes, me siga. A partir desse momento eu vou fazer você um pescador de homens. Há quem diga também que ele usa a expressão Simão na segunda epístola, porque talvez ele queria ganhar mais o coração dos judeus, porque é uma expressão, que fala mais ao coração dos judeus. Na primeira epístola ele não usa o seu primeiro nome, Simão. Isso pode ser um indicativo de que ele está querendo se comunicar mais especificamente com a comunidade de judeus. Mas a maturidade, irmãos, faz isso. A gente, irmãos, às vezes não reconhece os nossos limites. Pedro, irmãos, ele está usando essa expressão, Simão, é aquele mesmo, aquele que estava na beira do mar, aquele que estava jogando a rede para pegar os peixes. A maturidade faz com que você reconheça. Ele vai usar uma expressão que é inadmissível, e talvez por isso que ele não use na sua primeira epístola, mas é inadmissível que um judeu se reconheça como servo. Simão Pedro, servo. A palavra aí é doulos mesmo, é escravo. Irmãos, para um judeu se chamar de servo, se chamar de escravo, isso era tão forte, que quando Jesus
disse que eles serviam ao diabo, porque eles eram servos. O capítulo 8 de João, verso 33, vai dizer assim: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Isso estava no DNA do judeu. Agora veja um povo que foi escravo dos egípcios. Eles não têm vergonha na cara, né? Só pode. Você está entendendo? Quando você é arrogante, quando você não amadurece, você não reconhece. Nós não fomos nunca escravos de ninguém. Mas foram escravos dos egípcios, foram escravos na Babilônia. Foram escravos. Na primeira epístola, Pedro se apresenta somente como apóstolo. Só como apóstolo. Aqui ele está dizendo servo e apóstolo. Servo. Nós não podemos perder, irmãos, de vista isso. E aqui, cá para nós. Só a gente aqui. Só. Se bem que está gravando, depois eu vou botar para todo mundo ouvir. Mas preste atenção numa coisa. Irmãos, isso hoje tem sido perdido de vista. Hoje, para a gente conseguir, irmão, movimentar os crentes para fazer alguma coisa, dá trabalho. A gente está perdendo essa noção. Vamos fazer um trabalho no hospital. Se tiver frio, vai 2, 3. Vai 2, 3. Pode ter certeza. Os irmãos já ficam até desesperançados, nem vêm mais aqui na frente falar. Servos. A ideia é essa. Eu preciso me render. Lembra quando aquela mulher que Jesus tinha orado e expelido um monte de demônios dela, agora quando ela está na casa de Simeão, que ela vai por debaixo da mesa, pega aquele unguento, aquele perfume, e vai e limpa, lava os pés de Jesus, rega os pés de Jesus ali, naquele momento. Meus irmãos, aquela atitude de escrava, aquela atitude de serva, chamou a atenção de Jesus. Pedro aqui, irmãos, ele está reconhecendo: eu sou apóstolo, é verdade. Eu posso escrever até em nome de Deus, mas eu sou servo. Cá para nós mais ainda. Se você orar hoje, de joelhos, e dizer assim, olha o que você vai dizer na sua oração. Vamos fazer o exercício? Estou passando o dever de casa aí para os irmãos. Na sua oração hoje, antes de dormir, dobra seu joelho. Ou ora deitado, ou sentado. E fala assim com Deus. Deus, fala 3 vezes. Deus, eu sou teu servo. Deus, eu sou teu servo. Se você conseguir falar a terceira em paz, você pode ficar tranquilo que você de fato é um servo. Agora, se essa expressão lhe incomodar e você começar a pensar, talvez, ó Deus, eu não estou sendo, não. Porque pensa num camarada cheio de vontade igual a mim. O servo, irmãos, o escravo, ele leva cativo, ele deixa se levar cativo. Ele não é servo de qualquer um. Ele está dizendo de quem ele é servo. Servo e apóstolo de Jesus Cristo. Vale a pena ser servo ou não de Jesus, irmãos? Servo dele. Eu não tenho mais vontade própria. Não tenho. É por isso que Jesus, de vez em quando, pega um casal e bagunça a vida mesmo. Manda lá para o Paraná. Aí pega, tira de Salvador, manda lá para a Conquista. É assim que Deus faz. O servo. Ronaldo Lidório está contando cada biografia linda. Vai lá no canal do Ronaldo Lidório, missionário. Para mim, no Brasil, não conheço outro. Se os irmãos aí conhecer outro, depois me fala. No Brasil hoje, não tem um apóstolo a não ser Ronaldo Lidório. Não tem. Não é apóstolo no título. Apóstolo no título tem uma cacetada. Aqui em Conquista mesmo deve ter no mínimo 5. Né? Mas qual é a função do apóstolo? É plantar Cristo onde ele ainda não chegou. Então é o único homem que eu conheço no Brasil que o coração arde, queima para achar uma tribo que ainda não tenha um missionário lá.
E ele quer chegar lá e plantar o reino de Deus. Mesmo que não seja ele ficando. Mas ele descobre a tribo e ele vai correr atrás dos recursos e ele vai correr atrás das autorizações e daqui a pouco está ali um casal fazendo a obra de Deus. Isso é ser apóstolo. Não é o título, a hierarquia, que eu não acredito mais. Não há mais apóstolos como os apóstolos de Jesus. Mas há os missionários, os plantadores de igreja. Então, meus irmãos, Pedro é servo. Pedro, de forma voluntária, se põe sob o jugo da melhor escravidão existente. Ele é servo de Jesus. O texto vai dizer de Jesus Cristo. Mais uma vez, Pedro faz essa referência. Ele fala, irmãos, só num versículo, ele usa a expressão Jesus Cristo 2 vezes. Pastor, por que isso é importante? Porque ele não está falando de qualquer Jesus, ele está falando do Jesus que é Cristo, do Jesus que é o ungido de Deus, do Jesus que é o prometido lá do Gênesis, desde o Gênesis 3,15. Ele está falando do Jesus que é o Salvador da humanidade. Ele está falando do Jesus Cristo de fato, o ungido de Deus, o Cristo de Deus. Não é o Jesus que a gente muitas vezes só está usando nas nossas canções, irmãos. Já pensou se Jesus decide, irmãos, literalizar aquilo que a gente canta? A gente canta assim: eu quero conhecer Jesus. Oh, maravilha, com um sonzão assim, né, gostoso. Eu quero conhecer Jesus. Maravilha, bênção, eu já gosto dessa música. Mas já pensou se Jesus decide na hora descer e dizer assim: não quer não, vocês não estão querendo não. Porque já tem, ó, esse aqui tem 10 dias que não lê a Bíblia, aquele ali tem 15, aquele ali tem 20. Não quer. Não quer. Então, irmãos, nós precisamos entender quem é Jesus. Esse Jesus que foi negado por Pedro, agora para Pedro é o Cristo de Deus. É o enviado de Deus, é o prometido de Deus. Foi esse mesmo Pedro que disse, quando todos estavam sem saber direito quem era Jesus. Jesus perguntou: quem eu sou para vocês? As pessoas estão dizendo o que de mim? Mas e vocês dizem o quê? E Pedro disse o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, irmãos, ele sabe quem é Jesus. Isso fala de maturidade. Isso fala de intimidade. Eu preciso conhecer, eu preciso entender quem é Jesus na minha vida. Isso tem sido muito fraco, irmãos. As escolas dominicais estão em convulsão. Muitas já entraram na UTI. Muitos pastores já desistiram dela. Graças a Deus que a gente tem o remanescente fiel, né? Aquela turma que, ano após ano, é aluna da escola dominical, está estudando, quer crescer na palavra de Deus. Mas para mim, irmãos, é a maior zombaria que um crente pode fazer. É quando ele pode estar na igreja, estudando a Bíblia, e ele prefere qualquer outro lugar. Ele está zombando. Isso é zombaria, irmãos. Isso é zombaria. Está zombando de Deus. Deus, eu não estou nem aí para o que a tua palavra diz. Eu não quero aprender mais nada, eu já sei tudo. Ah, mas ninguém tem coragem de falar isso. Pois é, mas tem coragem de fazer na prática isso. Quem são esses primeiros que ouviram a palavra que Pedro escreveu? Ele vai dizer assim: aos que conosco, ou seja, ele se identifica com os seus leitores, ele se identifica com aqueles que vão ler em primeira mão a sua epístola, aos que conosco obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Observe que ele vai usar a expressão fé, justiça e salvação. Obtiveram a fé, ou seja, a fé não foi gerada deles. Ele não está dizendo esse povo crê porque crê, esse povo acreditou porque quis. Não, eles obtiveram essa fé, ou seja, alguém o deu. A fé não é de todos, a fé foi dada. Essa fé é preciosa. E fé em quê? Fé em si mesmo?
Olha, irmãos, perceba isso. Pedro está falando de uma realidade que ele viveu. A justiça de Deus é melhor do que a minha justiça. Eu falei com a minha boca precipitada, porque Pedro também era. Quem somos nós também para não errar? Ele diz com a sua boca precipitada: de maneira nenhuma eu te negarei, onde quer que tu fores eu irei contigo. Mas ele confiou na sua própria justiça. Agora ele está dizendo: olha, a nossa fé preciosa é na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Esse Jesus, ele é o nosso Deus. Esse Jesus, ele é o nosso Salvador. Eu um dia confiei na minha justiça, dizendo: jamais te negarei. Hoje eu prefiro confiar na justiça dele. Hoje eu prefiro confiar na justiça que vem dele, nosso Salvador, Jesus Cristo. E eu queria falar do verso 2, mas o relógio não é crente, né? O bom é que os irmãos adotaram a minha ideia. A igreja não tem relógio. Mas ainda há, né, agonia às vezes, né, de querer ir embora. Mas vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar por isso. Vamos orar, vamos pedir a Deus misericórdia. Que nós possamos amadurecer nesse Jesus. Deus, confiar na justiça que provém dele, para a glória e honra do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Se você quiser dar a mão à pessoa que está do seu lado aí. Senhor, no nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor quer que a gente cresça nessa maturidade diária, Pai. Em nome de Jesus, os teus filhos estão aqui. Ó Deus, esta palavra, ó Deus, possa aplicar, ó Deus, o Senhor em nossos corações, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que aprendamos como Pedro, Senhor, aprendeu, talvez a duras penas, mas aprendeu, ó Deus, a ser servo, ó Deus, a semelhança do Seu próprio Salvador, que sendo Senhor de todos e de todas as coisas, mas se esvaziou de tudo para assumir a forma de servo. Ele incorporou também essa verdade, assim também nós incorporemos essa verdade. Deus, nós estamos na última hora da igreja e precisamos de servos, pessoas, ó Deus, que se colocam à disposição do serviço do Senhor, pessoas, ó Deus, que se derramam diante de Ti, muito mais do que ser um apóstolo, um pastor, ó Deus, um líder de um departamento da igreja, mas o Senhor busca esses servos, Pai. Nos ajude a entender quem é Jesus. Não é o Jesus que está na boca de tanta gente por aí, não, é o Jesus que é o Cristo, é o ungido, é o Deus eterno. Nos ajude, Senhor, a entender o que o Senhor disse na Tua palavra, que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. Ali o Senhor não está dizendo que nós tínhamos que ser mais justos do que eles. Ali o Senhor está dizendo que a nossa justiça não pode ser igual à justiça própria dos escribas e dos fariseus. A nossa justiça é daquele que é o sol da justiça, é daquele que é o justo do justo. Não havia um justo sequer, mas o justo dos justos entrou no mundo dos homens, se fez carne. Nossa justiça vem de Jesus Cristo, Senhor da nossa história. Nos abençoe, nos guarde e que a Tua igreja, Senhor, se renda à verdade da Tua palavra, na autoridade do nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja abundante sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus.